Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel e está começando mais um Confissões Consentidas, o podcast da comunidade fetichista para o mundo. Como vocês sabem, eu estou aqui hoje com uma camisa preta de couro, com detalhes em branco, sou um homem cis, com cabelo castanho, um pouco gordinho e branco, mas é isso. A gente está falando essas coisas de apresentação de imagem também, para as pessoas que têm dificuldade em visão, que não podem enxergar, ou para quem está ouvindo no Spotify também, que nosso canal está no Spotify, está aqui no YouTube também, então independente de onde você está ouvindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinde. Você sabe que o papo vai ser bom, então já curte, comenta e compartilha para não esquecer depois, afinal de contas, eu estou com ele, o meu querido amigo, maravilhoso, Luiz Castanho, seja muito bem-vindo, Luiz, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu sou o Luiz Castanho, eu sou uma pessoa transmasculina, estou usando uma camisa branca com uma outra preta por baixo, meio rasgadinha, e um harness preto. Ah, é tão bom quando as pessoas já sabem como é que tem que fazer, porque não precisa ficar falando e tal, já vai direto, eu acho ótimo. Então aí a gente já emenda no papo, sabe? Lui, a nossa pergunta disparadora, e aí a gente vai começar a conversar em cima disso, é se eu jogasse o seu nome no Wikipedia, o que eu ia ler. Então, com essa pergunta, o que eu quero saber de onde você veio, quantos anos você tem, qual é a sua história de vida que te trouxe a sentar hoje nessa cadeira para falar sobre BDSM, sobre fetichismo e tudo mais. Então, a bola é sua. Bora lá, 35 anos em 2 minutos. Olha só! Bom, Luiz Castanho é uma pessoa que nasceu em Curitiba, já morou alguns anos em Florianópolis, mas atualmente mora em São Paulo. Uma pessoa que gosta muito de morar em São Paulo, inclusive. Uma pessoa que trabalha no setor artístico, cultural. Eu sou formado em produção cultural e trabalho com circo, com literatura e com algumas outras produções culturais aí. Também trabalho com audiovisual como roteirista. Então, tudo que tem a ver assim, com arte e cultura, especialmente ligado a arte LGBT, assuntos que questionem a sexualidade, a não monogamia. Esse tipo de tema é o tema que eu gosto, que eu curto trabalhar tanto enquanto artista quanto enquanto produtor. Que mais? É isso, já falei que eu tenho 35 anos. Como você era quando você era uma criança, adolescente? Boa. Dessa parte aí a gente vai entrar depois no outro momento da parte de sexualidade, fetichismo e tudo mais. Mas vamos entender um pouco mais sobre o seu passado primeiro, antes da gente chegar nesse lugar. Beleza, eu já joguei a mini bio, né, que eu tô acostumada. Luiz Castanho, roteirista circense, artista da cena. Aí quando vai falar das coisas anteriores é um pouco mais complexo. Mas bora lá. Bom, eu sou a filha mais velha, né, eu falo assim no feminino porque quando eu nasci era assim que eu me entendia também, né, eu entendo que tem pessoas trans que se entendem desde sempre, pregressamente, como uma pessoa trans, mas eu entendo que eu tive uma vida em que eu me entendia enquanto uma pessoa feminina e depois eu transicionei. Pra mim isso é super tranquilo, super de boa. Então, eu fui a filha mais velha de vários irmãos. Eu tenho 4 irmãos mais novos. Eu sou leonino, né? Então, assim, tinha uma coisa meio de liderança e meio que ser Você tem irmão só? Eu tenho 3 irmãos e uma irmã. Uhum. E tinha sempre essa coisa de meio que era a líder da gangue das crianças. Então, curtia muito, assim. Brincava muito com crianças mais novas, né? Porque os meus irmãos eram mais novos também, então... E eu fui criança por muito tempo, assim. Eu não fui dessas crianças que querem ficar adultinha logo. Não, eu fui assim, nossa, com 14 anos eu tava brincando de boneca ainda, sabe? Então era bem, bem de boa. E aí, bom... Tive uma adolescência que eu era metaleira. Acho que isso é uma coisa que é interessante até também de pensar em termos de gênero, né? Porque, pelo menos na época que eu era adolescente, ser metaleira era um grupo, um nicho social ali em que homens e mulheres tinham cabelo comprido e passavam lápis de olho e pintavam unha de preto, assim, não tinha muita. E usava camiseta de banda. Então era tudo meio a gênero de alguma forma.
E acho que eu me sentia confortável um pouco ali nesse lugar. Gostava muito de esporte, sempre gostei muito, 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 né? Hoje em dia faço circo, também tem a ver com isso, mas eu sempre gostei muito de esportes. Na época eu fazia mais esporte coletivo, depois que eu fui experimentar algumas outras coisas. E é isso, vivi minha infância e adolescência inteira em Curitiba, o começo da minha vida adulta também. E até que eu aí comecei 2 faculdades que eu não terminei. Até que eu fugi com o circo pra Florianópolis, e aí que começou a minha vida artística mesmo, assim, que eu sinto que o que eu tenho hoje, assim, em termos de profissional, muito veio a partir de 2015, que foi quando eu mudei pra Florianópolis, logo depois da minha transição, que foi em 2014. Quando você disse que você fugiu com o circo, isso é real, assim, é literal? Como é que é isso? Não foi exatamente assim, eu já estava muito apaixonado por artes circenses. Eu comecei em 2011 a fazer circo, principalmente com acrobacia aérea. E eu tava completamente, assim, até viciado mesmo em ficar... Eu só pensava nisso, eu queria fazer isso. E eu torrava todo o dinheiro da minha bolsa de iniciação científica pra fazer circo. E eu precisava treinar mais e era, enfim, muito difícil de ter acesso. E aí eu vi que tinha aberto uma seleção pra uma escola de palhaço em Florianópolis. Na época eu não tinha nenhum interesse em palhaçaria. Mas eu vi lá que era num circo e que os alunos poderiam usar a estrutura do circo para treinar quando quisessem. E lá tinha toda a estrutura de acrobacia aérea. Eu falei, tudo bem, faça essa escola de palhaço. Se eu puder treinar tecido todos os dias, eu treino. E aí eu passei e resolvi ir pra lá. E aí foi isso, né? Eu tinha tido, nesse momento de transição... eu fiquei um pouco com um pouco de receio de como que seria a minha vida dentro das artes circenses, que eu tava bem no comecinho de carreira, porque já tava sentindo que os trabalhos que eu tinha antes, que eu conseguia pegar antes como mulher, não estavam muito mais rolando, porque eu comecei a tomar testosterona e pra mim foi muito rápido as mudanças no meu corpo, então eu já comecei a ter bigode, então eu já não me chamavam muito mais pra ser a fadinha do Natal, porque não rolava mais. Mas, ao mesmo tempo, eu também não era o fortão que vai salvar a donzela, né? Então, eu fui começando a ficar meio sem lugar. Mas, com essa escola de palhaçaria, foi o ano que eu falei assim, ó, eu vou largar tudo e eu vou me focar nesse 1 ano nessa carreira circense. Eu vou dar tudo de mim. Se der certo, deu. Se não der, eu sei que eu tentei o máximo e aí eu desisto disso de vez e eu vou fazer outra coisa na minha vida. Sei lá o quê, mas é isso. E aí eu me foquei bastante nisso e virou. E aí eu também me apaixonei por palhaçaria, comicidade. Hoje em dia, a maior parte dos meus trabalhos dentro da área circense são todos com viés cômico, não necessariamente palhaçaria, mas vão um pouco por aí, por essa parte cômica também. E então, assim, não é que tava passando um circo em Curitiba e eu fugi com ele, mas assim, eu basicamente fugi pra Florianópolis pra viver isso, assim, e larguei tudo que eu tinha antes, né? Então eu fui meio pra ver o que vai dar e o que der, deu, assim. E aí, no caso, sua família te apoiou nessa mudança, tudo? Como é que foi isso? Então, que eu vou te dizer. Consentidos apenas, Sim, tá tudo bem. Não, tá tudo certo. Tá consentido. Olha, minha família, se vocês estiverem ouvindo esse podcast, é importante que vocês consintam a partir desse momento que vocês vão escutar o que eu vou falar, tá? Beijos. Que eu estou consentindo em dizer. Mas a minha primeira faculdade eu fiz medicina. E a minha família é de médicos. Então, quando eu resolvi desistir da medicina pra mudar de faculdade, que eu fiz letras também, foi um grande baque na família. Então, você imagina, família de médicos, eu era a filha mais velha, aí a filha mais velha entrou na faculdade de medicina, que já é difícil. Então, assim, nossa, seguindo ali, aí eu resolvi desistir da medicina, fiz 2 anos pra fazer letras. Então, nesse momento, foi muito difícil, assim, pro meu pai, principalmente. Ele não aceitou bem, assim, a mudança. Ficava sempre, né, perguntando se eu não ia voltar pra medicina e tal. Ele não me apoiou nessa de eu fazer letras. A minha mãe sempre me apoiou, enfim, né? Mas o meu pai ficou mais reticente. E aí, depois, quando eu resolvi ir pra escola de circo, eu acho que o que a minha família pensou foi assim: a gente não apoiou,
sair da medicina e ir pra letras. A gente não apoiou. Agora, tá indo pra circo. É melhor a gente apoiar, porque daqui só vai pra pior, entendeu? Pelo amor de Deus, depois do circo vai fazer o quê? Teatro? Não pode. Pois é. Vai pro fetiche, de repente? Pode. E por falar em fetiche, quando é que ele chega na sua vida? É interessante de pensar o momento que ele chega exatamente. Eu acho que por ser uma pessoa dissidente de gênero e de sexualidade desde muito cedo, né? A gente sempre acaba flertando com o que não é normativo. Então, isso acabou sempre me chamando a atenção de alguma forma. Sabe que uma coisa que é muito interessante, que eu já usava safe word fazia muito tempo, eu nem me lembro onde que eu aprendi isso. Antes de conhecer BDSM, assim, foi por alguma... 50 tons de cinza. Não, imagina, foi antes disso, velho, né? A gente já era velho. Mas eu acho que a gente experimenta coisas que não são normativas, assim, muito cedo. Pra mim foi isso. Mas eu diria que um ponto que foi um marco pra mim foi quando eu comecei a usar testosterona. E aí acontece uma coisa, né, que o clitóris cresce e dá muito tesão e tal. E aí, primeiro, começava a acontecer algumas coisas de eu sentir muito tesão em coisas completamente aleatórias, tipo andar de bicicleta e tal. Então, são formas de você ir entendendo prazer em outras coisas aleatórias. Então, você já desloca um pouco ali daquela cena sexual, né? E a outra coisa é que eu gozava muito fácil, assim, era tipo ejaculação precoce. Tipo, sei lá, se alguém me encostasse, eu já gozava. E aí eu comecei a experimentar outras coisas que não fosse... que não envolvesse usar o meu genital, assim, né? Na época, eu me relacionava com majoritariamente pessoas com vagina. E aí eu tinha uma postura um pouco meio lésbica stone, assim, que é tipo, né, eu tenho uma pessoa que recebe várias práticas, e tem a stone, que é a butch ali, a lésbica que faz, né? E eu era essa butch, assim, a maior parte das vezes. E aí experimentava muitas coisas, assim, eu acho que aí começou umas coisas de sensation, que hoje eu consigo nomear dessa forma, assim. Formas de explorar o corpo e a sexualidade que não envolvessem diretamente genital e também que tivesse essa troca de uma pessoa, a outra pessoa tá ali disposta e disponível para o que você vai oferecer para ela, né? Uhum. Que também não deixa de ser uma dinâmica parecida com top e bottom aí. Então eu acho que é aí que começou a vir mais essa exploração. E aí depois veio a performance, vem outras coisas que vão somando, assim, em termos de práticas, mas eu diria que de uma maneira mais pessoal, emocional, foi aí. Mas sabe que a gente fala, né, nem toda relação precisa ter uma hierarquia de poder e tudo mais, mas eu acho que a gente, aí você pode discordar, depois a gente pode conversar sobre, mas eu acho que a gente, enquanto sociedade, é mais natural que haja de uma relação top-bottom, mesmo sem dizer que é top-bottom, do que jogar de igual para igual. Porque eu acho que o jogar de igual para igual requer um conhecimento sobre o que é top-bottom pra gente poder jogar de igual para igual. Então, eu acho que quando você fala isso, né, de que você teve relações em que você tava ali como oferecendo essas práticas para quem tava jogando com você, ainda que não tivesse esse nome de jogando, vem mesmo desse lugar. Mas aí, em que momento que isso toma forma de fetiche? Em que momento que você fala, isso que você fala ou que você descobre, isso aqui é uma prática fetichista? Tá. Tem assim, teve um momento, assim, bem nesse comecinho da minha transição também, eu morava com um amigo meu, que esse meu amigo, ele era praticante de BDSM, e ele frequentava a comunidade de BDSM, mas ele não era... Em Florianópolis ainda? Não, em Curitiba. Ainda em Curitiba? Ainda em Curitiba, antes de mudar pra Florianópolis. Mas ele não era muito aberto a conversar sobre isso. Ele soltava uns comentários, mas ele não gostava muito de dividir sobre esse assunto. Mas eu tava muito interessado, assim.
E aí eu lembro, e aí ele teve uma palavra que ele falou que foi Fat Life, e aí eu lembro que eu demorei um tempão pra entender como é que escrevia Fat Life, eu ficar buscando assim, aí até que achei, e aí ali eu comecei a consumir muita coisa, aí depois dali pegava termo, jogava na internet, aí caía no Reddit, enfim, aí foi tipo um mundo de internet e de ir entendendo as práticas separadamente, o que que era, conceito, falava assim, nossa, meu Deus, isso aqui eu já experimentei isso aqui, já tinha visto no pornô, não sabia que significava isso, não sabia que era assim, enfim, né? E foto, muita foto, né? Enfim, Fat Life tem muita foto, que acho que é o que eu mais gosto dessa rede. E eu acho que aí começou a ter um pouco mais de nome as coisas, assim. Comecei a entender um pouco mais. A princípio, como uma jornada solitária ou de pequenos grupos, assim. E aí que eu digo, né? Que aí começa a ter... enfim, a galera da performance, que aí... Tô fazendo né, vi lá uma amiga minha, que na época nem conhecia ela, fazendo uma cena que ela botava vela nela mesma. Então, assim, tipo, aí já achava interessante aquilo. E aí a gente já começou a conversar. Aí teve uma vez que ela jogou vela em mim, assim, sem nada, nenhum conhecimento, tá? Famosa assim, vela de a parafina vela que causa bolha na pele, aquela lá, né? Isso. Sempre, assim, né? Começa muito 98% das pessoas que começam no Waxplay começam assim, né? É inacreditável, assim. Por que isso? Porque eu acho que vem do rolê do sensorial, né? A pessoa vê num filme e tal, não sei o quê, e aí não vai atrás do conhecimento, aí ela pega a vela de 7 dias com a imagem do Santo Antônio que tá na casa dela, entendeu? E ela acha que é aquilo. Não deixa de ser interessante ser uma vela de 7 dias Santo Antônio, mas assim, vamos fazer, né? Mas aí segurança. É outro fetiche, não necessariamente o Waxplay, entendeu? Exato. Já é outro fetiche. Mas você é uma pessoa muito estudiosa. Afinal de contas, você entrou em medicina, você entrou em letras, né? Você fez todas essas coisas, então você é uma pessoa estudiosa e você, dentro dessas descobertas, no Fat Life e tal, tem que falar Fat Life, porque se fala só Fat é outra coisa, é outro aplicativo. Você vai atrás de estudar e aprender. Sim. O conhecimento é algo que te excita? Muito, 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 muito. Eu amo demais. Eu estudo muito. Às vezes, assim, tem coisas que eu estudo pra caramba e que eu nem sei se eu vou um dia praticar, se eu vou querer praticar. Mas me interessa demais, assim. Tipo o quê? Conta uma. Eu jogo na fogueira mesmo. Assim. Não, é porque tem algumas que eu falei assim, eu acho que eu não vou querer fazer isso, depois eu fiz, entendeu? Sim, tudo bem, pode ser uma dessas, se for mais fácil, assim. Age Play era uma dessas. Por exemplo, eu tinha certeza que eu não gostava. Só que daí eu comecei a estudar um monte sobre isso, ver um monte de coisa sobre isso. E aí, assim... hoje eu sou um daddy. Hoje eu sou um daddy. Estava um pouco... Uma prole. Estava um pouco estranho que eu tava estudando tanto, de repente, talvez por conta disso, assim. Teve outra coisa que eu também imaginava que eu não ia curtir muito, que era trampling. Aí eu comecei a ver um monte de vídeo técnico. Porque assim, daí como eu faço acrobacia de chão, aí eu comecei a ver os vídeos porque eu falei assim, nossa, quero ver qual que é a interseção da acrobacia solo com trampling. E aí eu comecei a ver, mas assim, a princípio era um interesse só técnico, sem ser de prazer. E aí hoje em dia eu amo. Eu também gosto, mas eu tenho quase 100 quilos, aí fica difícil achar quem resista, entendeu? Assim, é difícil. Sem a barra de cima pra segurar fica mais complicado, mas eu adoro o trampling. Tem que pegar uns maromba. Segurar na parede, assim, pra dar uma quebrada no peso, sabe? Uhum. Você trabalha muito com o fetichismo também dentro da sua área do circo. Acho que a gente tem isso em comum, a gente até conversou sobre. Dentro do meu grupo de teatro eu falo sobre fetichismo e performatividade e teatralidade. Você acaba trazendo essas práticas do fetiche para dentro da cena. Toda vez que eu paro pra pensar sobre circo, eu olho e falo, gente, isso é um grande fetiche. Sim. Tipo, literalmente, as práticas, todas, quase todas, tem algo que você consegue transformar em uma prática fetichista, assim. Como foi pra você fazer essa interseção? Você acha que ela aconteceu de forma natural? Ou foi uma coisa que teve que dar uma, entre aspas, forçada na barra pra fazer caber, assim? Não, eu acho que eu já sonhava com isso fazia muito tempo, mesmo antes de eu ser tão profissional no circo e de eu ter tanto conhecimento em fetiche, assim, acho que isso povoava a minha mente. Antes de existir a CIA Fundo Mundo, que é a companhia de circo que eu faço parte,
eu tinha uma ideia de um espetáculo que eu queria fazer, assim, daí na minha cabeça era tipo, tinha... 1,5 milhão de orçamento. Mas eu era o Circo do Soleil, assim, fazendo, né? Na minha cabeça, o que eu imaginava. Então, tipo, queria umas jaulas que daí, sei lá, a pessoa puxava e saía um tecido, enfim, aí jogava um malabar com pedaços de corpos, enfim, tinha várias coisas que eu imaginava que faziam essa interseção. E aí, aos poucos, eu fui experimentando uma coisinha ou outra, assim. Aí a gente formou a Cia Fundo Mundo, que é a companhia que eu faço parte. Nem todo mundo da Cia Fundo Mundo pilha tanto em fetiche quanto eu, mas assim, levei várias pessoas por esse caminho também. E o último espetáculo que a gente fez, que é o que se chama Espetáculo Cancelado, ele explora algumas coisas nesse sentido, assim, também. Então tem, por exemplo, essa interseção de trampling com acrobacia de chão, né? Tem uma cena da rainha que ela pisa em cima de todo mundo e vai subindo até chegar numa segunda altura, enfim. Tem a minha cena com chicote também, que é isso, né? O chicote também é né? O chicote longo também é um equipamento circense que é usado enquanto malabar, não para bater em ninguém, nem em nenhum animal, mas isso também existe, essa interseção. Então, pra mim, nunca foi... Faquirismo de andar sobre o caco de vidro. Exato. E você sabe que eu ia te perguntar, depois a gente conversa sobre, mas eu falei assim, cara, eu queria muito aprender, porque eu acho que uma das coisas que deve ser muito legal pra fazer um fear game, assim, com riscos coletivos, é fazer lançamento de faca, assim, Sim, sabe? eu amo, eu tô aprendendo. Ai, jura? Quero muito aprender, porque eu falei, caramba... Obviamente eu não consigo fazer isso no Yuri, porque eu mataria o pequeno polegar, porque ele pula de um lado pro outro e não ia dar certo. Mas eu falei, gente, pra um puta jogo de confiança que precisa... Porque o circo também tem isso, né? Ainda na acrobacia, principalmente, né? Você depende do outro muito, assim. É sobre se colocar em risco e tudo mais. Você foi pros Estados Unidos também. Fui. Pelo circo, pelo fetiche... Ou por vontade própria? Não, eu tenho um grande amigo que mora lá. E que ele também é fetichista. E aí... Mas a gente é amigo de décadas, assim. E aí ele se mudou pra lá e aí eu eventualmente vou visitar ele. Já fui um tanto de vezes. Algumas outras vezes eu fui assim, pra passear mesmo. Eu achei que você tinha ido pra fazer alguma coisa específica, assim. Não. Porque eu sei que você fez curso de Fire Play lá e tal. Não, eu fui pra visitar ele. E aí ele frequentava esse clube que oferece alguns cursos eventualmente, e no mês que eu estava lá era um curso de Fair Play, então assim, deu muito certo, né? Quando eu fiquei sabendo, foi assim, perfeito, que casou. Mas eu fui algumas vezes pra lá, no Arizona, e já passei um mês em São Francisco também, que foi uma viagem que eu e ele a gente fez bem voltado ao fetiche. Foi tipo o tom da viagem. Tipo, Vamos um mês combinar lá. Pra ir pra Folsom ano que vem. Ai, tudo! Eu vou falar de uma coisa que eu sei que você fica sem graça quando a gente fala. Deus. Mas você é uma referência em BDSM enquanto uma pessoa transmasculina. Porque eu sei que muita gente te alça a um lugar de protagonismo, ou de inalcançável, ou de exemplo a ser seguido. Como isso reflete pra você dentro das suas relações, assim? Porque eu brinco que você é um grande gato, né? No sentido de não só um gato de vida, mas um gato de isso. Tem que deixar o gato vir. Você tem um negócio, demora pra você pegar confiança e tal, não sei o quê. Mas eu vejo que muita gente olha pra você quase como uma espécie de divindade trans BDSMer, assim. É verdade, você sabe disso. Ai, não tanto assim. Pelo amor de Deus. Não, assim... Nomeio 85 pessoas trans na comunidade que falam sobre isso. Assim, eu fico muito grato de ser reconhecido como referência, né? Não sei se é assim de ser referência, mas eu fico muito grato de ser reconhecido pela comunidade trans, porque eu realmente faço muito esforço pra trazer as pessoas pra mais perto, sabe? Realmente, assim. Eu acho que... Teve até uma pessoa que uma vez me perguntou, falou assim... eu queria
pedir pra você fazer fireplay em mim, mas você só joga com gente trans. Eu falei, não, eu não jogo só com gente trans. É que eu só vi você com gente trans. Eu falei, sim, mas é porque acontece que na minha volta, no seu universo, talvez não tenha tanta gente trans. A comunidade trans, uma coisa que eu percebi quando eu comecei a me relacionar com o Yuri é isso, você vai ficando dentro dela, né? Daqui a pouco com você vai ser isso também. Mas, as pessoas vão perguntar que você só joga com trans, o Yuri né? e a Lu, né? Então, tipo... Dentro dos processos. Exato. Aí eu tenho o Rodriguinho, que fica ali na cota cis, assim. Então. Mas assim, eu sou uma pessoa muito aberta pra conversar, gosto muito. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade quando as pessoas vêm muito assim, principalmente essa coisa meio de flerte, sabe? Tipo, nossa, você é muito incrível, Tim Deus, então pisa em mim e me amarra. E daí eu, tipo, não... Sei lá, eu tenho várias pessoas que eu posso pisar e amarrar, assim, vamos conversar um pouco mais, vamos trocar um pouco mais, assim, não é só ser um bottom que eu vou querer te dominar, sabe? Assim, eu acho que às vezes você também certamente sente isso não só no fetiche, mas talvez também pela atuação, né? Pelo teatro, que às vezes você tá apresentando pra uma plateia de, sei lá, 300 pessoas. As 300 pessoas te viram durante 1 hora. Só que às vezes tem algumas pessoas que acham que você ficou olhando pra elas também durante Sim. 1 hora. Só que isso não é necessariamente verdade. E não é por mal. Não é necessariamente, não é verdade. Exato. E ainda mais com luz na cara, assim, eu evito olhar pra plateia, assim, só se realmente... Você faz circo, é uma outra linguagem, mas... Sim. Eu evito olhar pra plateia, de um modo geral, porque é isso, porque tem sempre filha da puta do seu amigo que senta na primeira fileira. e aí me fode totalmente, assim. Mas sim, e aí a pessoa aí te encontra depois, te espera pra te dar um abraço e tudo mais, e espera de você uma reação diferente. Aí a pessoa se frustra. Então, daí as pessoas acham que elas são muito íntimas, porque elas ficaram te vendo durante 1 hora. E, assim, não é de 2 vias, e não é por mal, assim, né? É porque, enfim, é dinâmica e que, sei lá... E tem uma outra coisa que eu sou curitibano, né? Assim, sinto muito, esse é um traço, uma falha na minha personalidade, gente, desculpa, mas eu sou curitibano e se quem não foi pra Curitiba, não vá, porque... Brincadeira, mas assim, meus conterrâneos... Acabamos de voltar de lá. Meus conterrâneos são... É isso, assim, é tipo uma galera que é muito reservada, que é difícil falar com as pessoas, eu até falo, assim, que Pra mim, eu tive que aprender a dar bom dia no elevador, porque é muito normal em Curitiba você morar no mesmo prédio que a pessoa e pegar o elevador e você não cumprimentar, porque você não tem nada... Se você não tem o que falar com a outra pessoa, você não vai falar com ela, entendeu? Uhum. E não é falta de educação, é só cultural. É assim. Sim. E aí, também, às vezes, acontece isso comigo. Que às vezes eu penso, não sei o que eu vou falar com essa pessoa, não vou falar. E aí, enfim. Você é um switcher. Sim. Porcentagemmente, assim, você é mais top, né? Mas é mais top porque, tipo, aconteceu ou é mais top porque, de fato, eu gosto de ser mais top? Acho que atualmente é porque eu gosto mais de ser mais top. Apesar de que eu acho que existem pouquíssimos tops transmasculinos, aí às vezes é um pouco isso, assim, ó. Galera, transmasque, bora ser top? Porque, assim, tem um monte de gente querendo dominador transmasque, não tem tanto, assim. Nossa, os transmasque tudo são bottom, a maior parte, lindos, maravilhosos. Mas, assim, pode ter mais gente, né? Dá pra experimentar esse lugar. Mas costumo jogar mais de top. Eu tenho uma coisa também que eu sou muito, como isso, assim, sou muito fissurado nas técnicas das práticas. Então... ser top também te dá controle e de ficar pirando em treinar muito. Sim. E ser muito bom naquilo, que é quase um prazer à parte, assim, né? O lance com o chicote, né, que eu pratico muito com a Polly, que ela é ótima, ela é um ótimo alvo, assim, tipo, tá, e tem muita reação dela, mas aí depois eu vou contar quantos eu acertei perfeitamente, que não é só acertar o alvo, é acertar também a distância, porque fica a marca de um jeito diferente. Uhum. Então, e aí tem esse prazer também, que é uma coisa, sei lá, que é da técnica ali, né? E eu acho que é isso. E aí, por outro lado também, talvez eu tenha que... Talvez não, assim, acho que pra eu ser um bottom melhor, eu tenho que experimentar mais ser bottom. Mas às vezes, quando é alguma prática que eu manjo bastante, às vezes eu fico meio... Não é assim que amarra. Um pouco assim. Daí é meio chato. E hoje você tem a House of Castanho,
que é Dani, Nero, Poli Isso. e só. Isso. Só, deu, tá né? bem, né? 3 tá bom. 3 tá bom, né? E você tem dinâmicas diferentes com cada um deles. Sim. Eu sou... eu sei que tem dominadoras que curtem fazer tipo um exército de subs e que seja tudo padronizado, e eu acho muito massa essa pira. Mas eu não tenho muito essa pira, eu tenho muita a coisa de desenvolver uma dinâmica específica com cada pessoa, assim, então é muito particular. Mesmo com quem eu vou jogar, com quem eu jogo avulsa, também lógico, né, cada vez que a gente vai jogando mais vezes, a gente vai desenvolvendo um pouco mais a relação, mas é de ir entendendo o que é legal naquela dinâmica ali, isso é que eu gosto mesmo. Sim. Amigo, chegamos naquela parte do programa. Ai, meu Deus, deixa eu exatamente. Tome água, prepare a garganta. Bate-papo, bate-bola, jogo rápido. Eu vou fazer uma pergunta. A primeira coisa que vier à sua cabeça, você responde. Não tem certo, não tem errado. Vai pelo onde você quiser. Talvez não trava, só vai. Entendeu? Não tem porquê. Bora lá, preparado? Bora. Uma cor. Vermelho. Um filme. Como é que é o nome daquele filme? É o de ficção do Daniel Nolasco, Vento Seco. Vento Seco. Uma música. Uma música... Meu Deus, eu só escuto podcast atualmente. Pode ser um podcast pra indicar, então. Vamos um podcast pra indicar, tá tudo bem. Eu também sou péssimo pra isso. Olha, eu ultimamente tô escutando Medo e Delírio em Brasília, que é uma coisa completamente de alucinados, mas me ajuda a trabalhar, por incrível que pareça. Justo. Uma frase que você diz muito, uma frase ou uma palavra que você diz o tempo todo, assim, que se eu fosse pensar numa frase pra dizer pra você, seria essa. Pode ser uma interjeição, uma expressão. Talvez... Me diz a hora de verdade. Porque o que acontece? Eu chego na hora de verdade, e às vezes as pessoas falam que Paulista eu vou chegar... não chega, né? Ou a pessoa fala, eu vou chegar às 8, aí eu fico esperando a pessoa desde as 8, ela chega às 9. Entendo. Então é isso. E se houvesse um filme da sua vida, quem você gostaria que interpretasse você? Não precisa parecer com você, tá? Quem eu gostaria que interpretasse? Vou citar uma pessoa que não é famosa, mas deveria ser. Que é a minha colega de companhia, Ellen Maria, que é uma maravilhosa fetichista e que a gente tem um senso de humor muito particular, assim, que a gente compartilha. Então, ela, certamente. Uma pessoa que você admira, viva ou morta? Uma pessoa que eu admiro... eu vou falar a primeira coisa que vem na minha cabeça. Noam Chomsky. Uma prática fetichista que você não fez, mas tem vontade. Eu nunca fiz fisting no cu de ninguém. Gente. E Louis Castanho por Louis Castanho. Não sei, não entendi. Uma frase que defina você. Jesus. Como você se definiria. Acho que eu sou mais simpático do que eu pareço, mas mais antipático do que eu gostaria. Amei! Eu vou adotar essa pra mim. Gente, eu conversei com o Louis Castanho. Muito obrigado pela presença, amigo. Não esquece de curtir, compartilhar. Se você quiser, segue a gente nas redes sociais. @Confissões Consentidas no Instagram, @DomMCSP no Instagram, tá aparecendo aqui. Se por um acaso, quando esse podcast for ao ar, as contas do Instagram tiverem caído, você acessa www.mestrecruel.com, que lá você vai ter acesso a todas as minhas redes, ao Twitter, ao Telegram, ao Privacy, ao Secret e tudo mais. Lui, deixa seus arrobas e é isso.
Meu arroba é @luicastanho no Instagram e em quase todas as redes. Algumas redes que são mais fictícias vocês vão me encontrar com Lui_KNK, principalmente no Kinkgram e no FatLife. Certo. É isso, gente. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.